Vamos começar falando agora de algo super importante dentro da matéria aí, ou do curso de prevenção e combate a incêndio, que são pontos ou temperaturas críticas. Então dá para a gente ver aqui um incêndio de grandes proporções e se a gente for entender, de repente esse incêndio ele começou pequeno, você pode ter certeza que ele começou lá num algo muito pequenininho, isso aqui é uma favela, então de uma favela você vai ter muito material combustível. E a pergunta para você aí que já viu a primeira parte aí, qual você acha que é o material combustível que predomina dentro desse tipo de construção? É mais material sólido, mais líquido ou mais gasoso? Fica essa pergunta aí para você fazer o raciocínio aí e ver por que tomou essas grandes proporções, até pela facilidade que as chamas tomaram aqui, tá bom? Então esses pontos de temperaturas críticas começam da seguinte forma, para que você possa entender. São três e super importantes. Vamos falar do primeiro, ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura mínima na qual um corpo aquecido desprende gases, e esses gases com uma fonte externa de calor liberam gases que podem entrar em combustão se eu tiver uma outra fonte de calor. Eu sei que ficou meio difícil você entender tudo isso, mas vamos lá, vamos colocar de uma forma prática para você. Nós vamos parar aqui agora o vídeo aqui e nós vamos fazer uma experiência para você. Eu vou mostrar para você o que é o ponto de fulgor fazendo uma experiência. Então seria a mesma coisa que eu pegar um pedaço de papel, se eu pegasse uma folha de papel e colocasse um isqueiro aqui debaixo dessa folha de papel. O que aconteceria com essa folha de papel? Ela queimaria. Mas de que forma que ela vai queimar? Você vê, se eu colocar a fonte de calor no papel, ele amarela primeiro, depois ele escurece, depois ele pega fogo. Por quê? As coisas para queimar, ele tem que passar por algumas temperaturas. E as três principais temperaturas são essa: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Então, só para que você não precisa gravar a definição do que é o ponto de fulgor, mas só para você entender como é que acontece isso, qual o primeiro start que dá, onde é que acontece a primeira fagulha, por que queimou, porque se eu colocar fogo num papel e numa caneta, quem queima primeiro, de que forma queima? Então, para tudo isso existe essa explicação: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Nós vamos parar o vídeo, nós vamos fazer aqui uma experiência para você entender como isso acontece. Bom, aqui nós vamos apresentar para vocês uma experiência que é para demonstrar o ponto de fulgor e o ponto de combustão. Aqui a gente não vai conseguir identificar pontos de ignição e talvez o ponto de fulgor ele fique bem sucinto. Não estamos num laboratório aqui, mais ou menos é um kit que eu organizei aí com a minha experiência profissional para poder fazer essa demonstração em sala de aula. Como você identifica ponto de fulgor e ponto de ignição, e ponto de fulgor e ponto de combustão, porque é muito difícil às vezes colocar isso em palavras. Quando você coloca isso numa imagem, você consegue visualizar na imagem, fica muito mais fácil para vocês. Então aqui nós estamos pegando um becker aqui, vamos lá, um bico de Bunsen. No laboratório, o bico de Bunsen é aquele bico que fica lá com gás lá para poder fazer as experiências. Nós estamos utilizando aqui um álcool aqui. Pessoal, só lembrando, isso aqui está bem seguro, nós estamos fazendo isso aqui em quantidades reduzidas. Não vá fazer isso depois na sua casa, tentar fazer esses experimentos. Nós estamos com um extintor de incêndio para que, se aconteça alguma coisa, a gente possa intervir. E nós estamos com condições bem reduzidas aqui para poder mostrar esse exemplo para vocês. Então, o que a gente quer demonstrar para vocês? Quando eu falo de ponto de fulgor, ponto de fulgor é a temperatura mínima na qual um corpo aquecido libera gases, e esses gases, em contato com uma fonte externa de calor, não são suficientes para se queimarem, mas de repente dá aquele lampejo. Então, o que eu peguei? Eu peguei aqui um experimento aqui, que é um vidro, um copo. Aqui dentro tem gasolina. A gasolina por si só já tem um ponto de fulgor muito baixo, mas só para exemplificar, para ficar mais fácil. Então, automaticamente, se eu chegar aqui na gasolina e tentar colocar fogo, ó, por ela estar misturada, por ela estar com vários compostos, ela não pega fogo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acelerar o processo. Então, voltando, ponto de fulgor, temperatura mínima na qual um corpo aquecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer
o combustível. Então eu estou aquecendo. Então esse fogo está aquecendo o combustível e ele começa a passar por transformações aqui, ó. E agora eu tento achar o ponto de fulgor. Vamos ver se eu consigo achar o ponto de fulgor. Ainda não deu. Tá? Vamos lá. A gasolina ainda não essa gasolina não é gasolina pura, ela está misturada. Então ela tem outros compostos. Então eu estou tentando aquecer para que ela comece a liberar vapores. Vamos ver agora, ó. Vamos ver se eu já consigo alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Opa! Vocês viram? E esse ponto aqui a gente pode chamar de ponto de combustão. Por que o ponto de combustão? Ó, se eu colocar a fonte de calor de novo, você vê que ela pegou fogo. Por quê? Os gases que estão sendo emanados dessa gasolina já são suficientes para se queimarem. Eu vou apagar, apaguei completamente. Vamos tentar novamente? Vamos lá, vou tentar novamente, ó. Gasolina está aqui, ela está super aquecida, então ela está liberando vapores. Se eu encostar, automaticamente ela já pega fogo. Então, para que fique bem claro para você, o que pega fogo não é o combustível, e sim os vapores que estão, os gases que estão sendo emanados desse combustível. No caso, eu estou com um combustível líquido. Com certeza, ele libera vapores com muito mais facilidade. Se eu pegasse um monte de papel picado e colocasse aqui dentro, papel ou madeira, e começasse a aquecer essa madeira, em determinado momento, ela estaria soltando vapores. Se eu chegasse aqui e encostasse uma fonte de calor, vamos ver, se fosse madeira, eu estivesse esquentando a uma determinada temperatura, que automaticamente ela pegaria fogo. Deu para entender, de repente, o que é ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição? Então vamos lá, só recapitulando, no ponto de fulgor, se eu ficasse tentando aqui, ele só daria chama e apagaria, por quê? A mistura estaria pobre. Eu estou aquecendo o combustível, ele está liberando gases, fonte externa de calor, mas a mistura está pobre. Então ele acendia e apaga, acende e apaga, porque a mistura não está completa ainda. No ponto de combustão, eu aqueço o combustível, ele libera gases. Se eu encosto com uma fonte de calor, ele pega fogo. A mistura aí está no ponto ideal. Isso é ponto de combustão. E o que vai acontecer no ponto de ignição? O ponto de ignição vai ser o seguinte: você vai aquecer tanto o combustível que tem aqui, se aquece ele tanto, que automaticamente, na hora que ele encontrar com o oxigênio aqui fora, ele já entra em ignição, ele já pega fogo. Por quê? Ele já é combustível, ele já tem calor, a única coisa que ele precisa é encontrar com o oxigênio aqui. Na hora que ele encontra com o oxigênio, automaticamente ele pega fogo. Então, não daria para fazer isso aqui, porque eu teria que ferver muito esse combustível aqui, e aqui não é um laboratório, ele ia se espalhar primeiro. Mas se eu estivesse dentro de um laboratório com isso aqui concentrado, eu aqueceria tanto combustível aqui que em determinado ponto ele entra em combustão. Onde que acontece isso na casa de vocês? Para ficar bem claro na mente de vocês. A frigideira quando pega fogo. Frigideira. Você colocou, ó, vamos lá, vamos simbolizar aqui agora. Esse ambiente aqui de vidro é a frigideira. Aqui dentro é o óleo que você colocou. Aqui embaixo é o seu fogão que está aqui embaixo, a boca lá do seu fogão, aquecendo o óleo. Num primeiro momento você deixou a frigideira fritando alguma coisa e saiu, foi tomar banho e esqueceu. Então, o fogo está esquentando o óleo da frigideira. Em determinado momento, o óleo começa a liberar vapores. Tá bom? Esses vapores são aquecidos, estão bem aquecidos. Se eu tivesse fonte de calor aqui no ponto de fulgor, que é o primeiro ponto por qual passa todo o combustível. Então, se eu colocasse uma fonte de calor nesse momento, pegaria fogo? Não, porque a mistura está pobre. Mas eu não tenho fonte de calor aqui, minha fonte de calor está aqui embaixo. E óleo aquecido é mais leve que o ar, então a tendência é subir. Legal. Então você continua deixando lá, você esqueceu. Passou de ponto de fulgor, entrou em ponto de combustão. Poxa, se eu tivesse uma fonte de calor agora pegaria fogo. Mas de novo, óleo aquecido, os vapores são mais leves e eles sobem. E tua fonte de calor do fogão está aqui embaixo, então não aconteceu nada. Mas aí continua aquecendo.
aquecendo, aquecendo, ele passa de ponto de fulgor para ponto de ignição. O que acontece no ponto de ignição? Os gases que estão saindo desse óleo estão tão aquecidos que ele já é combustível, já é calor. É o óleo de comida, o óleo comestível que você colocou. Na hora que ele encontra o oxigênio aqui, automaticamente pega fogo aqui em cima, sem que eu precise de fonte de calor qualquer aqui. Então, vamos representar isso aqui como a tampa da frigideira. Então, você colocou a frigideira lá fritando alguma coisa, deixou ela tampada e saiu para fazer alguma coisa. E saiu, daqui a pouco você volta, fala, minha frigideira estava lá no fogo. Aí você vem aqui e tira a tampa. Na hora que você tira a tampa, automaticamente pega fogo. Por quê? Na hora que você tirou a tampa, você deixou com que o oxigênio tivesse contato com os vapores superaquecidos e a hora que dá esse start e começa a pegar fogo. Isso é ponto de ignição, é o que acontece aí com a sua frigideira. Não foi o óleo que caiu para o fogo, nem o fogo que entrou dentro do óleo. Foi o combustível que você superaqueceu. E só para finalizar toda essa explicação, então vamos lá. Qualquer material que eu coloque aqui, tá certo? Se eu colocar material sólido, o ponto de fulgor vai demorar muito. Até que aqueça, até que ele libere gases, vai demorar muito, mas vai acontecer. Mas quando eu trabalho com líquidos, isso é muito mais rápido, tá bom? Quanto mais baixo o ponto de fulgor, mais inflamável é o material. Entendeu? Então, fica a dica para vocês aí, e eu acho que me fiz entender com essa explicação do que é ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Só para arrematar, vamos ver se pega fogo ainda? Então, automaticamente a gasolina está aqui. Se ela fosse uma gasolina realmente, você foi lá no posto, colocou no teu carro, depende do posto também que você foi, e se você chegasse com uma fonte de calor agora, vamos ver o que acontece. Estão vendo? Na hora pega fogo. E isso que nós estamos mexendo com uma gasolina aqui que está, vamos dizer, simpatizada, misturada com outras coisas. Tem até água misturada aqui, esse pouquinho de gasolina que nós estamos utilizando. Então, fica a dica aí, para você que tem moto, para você que tem carro. Moto, saia da moto, não fique o cara com o bico da bomba colocando aqui e você abastecendo sua moto, aqueles vapores subindo, é super perigoso. Você vai abastecer seu veículo, saia de dentro do veículo. A hora de maior perigo é na hora do abastecimento, porque você está jogando gasolina dentro do tanque. Se você olhar na boca do tanque quando está abastecendo no dia quente, você vai ver algo retorcido saindo lá de dentro. Aquilo são os vapores. É aquilo que explode, é aquilo que pega fogo. Tá bom? A gente se encontra aí no próximo módulo.